amigos, hoje estamos aqui falando de como aumentar a sua confiança na aprovação na OAB. Então, estou muito feliz de recebê-los, feliz de receber a Cláudia, a Gláucia, o Daniel, a Priscila, o Fábio. Então, iniciamos a nossa live agora, já envia para os amigos OABeiros aí, para a gente conversar, então, sobre como aumentar a nossa confiança na aprovação na OAB. E como eu falei aqui mais cedo, essa jornada não é uma jornada de um dia, mas é uma jornada de muitos passos. Vai ter dias nessa jornada que você vai se sentir muito confiante, muito preparado, alegre, animado, entusiasmado, mas vai ter dia também, e isso é natural, que você vai estar bastante desanimado, que você vai achar que essa prova não é para você e você vai querer desistir, e aí você quer largar e nada faz sentido. E aí, gente, qual que é o grande problema na jornada, né? O grande problema na jornada é quando eu começo a viver mais dias querendo desistir do que mais dias animado, do que mais dias realmente desejando seguir. Então, para que a gente inicie a nossa conversa, é o seguinte: essa jornada, todos nós, eu, você, seja em qualquer objetivo que você tenha, seja passar na prova da OAB, passar no concurso, comprar um carro, terminar uma faculdade, construir uma casa, não sei qual é o seu objetivo, mas qualquer objetivo que você tenha, você vai ter dias muito bons, mas você também vai ter dias que não são tão bons. E aí, qual é a nossa missão? É conseguir ter mais constância naqueles dias que são mais positivos, naqueles dias que são melhores para a gente. Por quê? É a constância nesses dias de maneira positiva que vai fazer com que sua confiança na aprovação, ela se fortaleça. Então, se eu estou vivendo muitos dias desanimado, minha confiança ela só vai caindo, ela só vai caindo. Agora, se eu vivo muitos dias de maneira positiva, a minha confiança na aprovação, ela tende a aumentar. Então, nessa live aqui, o que eu vou mostrar para vocês é como que eu faço, como que eu posso, né, não para eliminar esses dias que não são tão ruins, porque eles vão fazer parte da sua jornada. Mas como eu faço para ter mais dias de maneira positiva, mais dias de maneira com mais confiança? É exatamente isso o meu propósito aqui nessa live. Para isso, eu gostaria muito, muito, muito que a gente começasse a entender um pouquinho sobre os estados neurofisiológicos. Aqui nessa live eu estou trazendo para vocês bastante do que eu venho estudando sobre neurociência, bastante do que eu, inclusive, aplico com os meus alunos lá no time do Luiz, a minha prova. Então, aqui eu vou trazer um resumo, né? Algo assim mais mastigado em razão do tempo da nossa live, para que vocês possam, sim, refletir. Então, para a gente começar a falar, tô vendo que a Ana também entrou, o Lucas, o Alisson, maravilha, o Elton, Douglas, sejam todos aí muito bem-vindos. Essa live é super democrática, então você pode deixar aqui suas dúvidas, perguntas, interagir. Quanto mais vocês interagem, mais feliz eu fico. E aí eu começo a entender também que está fazendo sentido o que eu estou falando aí para vocês, né? É um norte aqui para mim seguir na live. Então, gente, para que a gente entenda como que eu posso, então, me manter mais constante na confiança, ter mais dias positivos, já que eu não consigo eliminar os dias que não são tão bons assim. Vamos começar a pensar, antes de eu trazer essas dicas, nos estados neurofisiológicos, né? O que é um estado neurofisiológico, Luísa? Basicamente, a neurofisiologia, né, gente, é um ramo da fisiologia que vai estudar basicamente o funcionamento do sistema nervoso. Mas trazendo de uma maneira ainda mais fácil para você, o que são os estados neurofisiológicos? É como que a sua mente e como que o seu corpo sente uma determinada situação, vive uma determinada situação. Então, diante da prova do OAB, como eu me comporto? Neuralmente aqui, através do meu pensamento e também fisicamente. Então, isso é o que a gente vai trabalhar aqui um pouquinho para que vocês possam compreender melhor as dicas que eu vou trazer para vocês. Então, gente, quando a gente fala em estado emocional, vamos pensar, quando eu falo no estado emocional, como que a Celi, como que
a Luma, como que a Rafaela, como que está o estado emocional da Rafaela, por exemplo? Como que está o estado emocional da Luísa? Quando eu falo em estado emocional, a gente tem que entender que é um somatório de tudo que você vive e de tudo que você já viveu. Luísa, me dê exemplos para que isso fique um pouco mais nítido aqui a minha compreensão. Vamos lá. Quem aqui, né, já brigou com alguém, né? Vamos pensar o Cid, já brigou com alguém, Cid? Lucas, a Ana, a Lisa, a Gláucia. Quem já brigou com alguém e no momento daquela briga, daquela discussão, veio coisas lá do passado? Você está brigando com uma pessoa e de repente vem coisas, às vezes sentimentos lá do passado. Você joga ali no ventilador para aquela pessoa coisas de 1900 e bolinha, né? Quem já teve essa sensação? Por quê? O nosso estado emocional não é só o que você vive hoje, mas é tudo aquilo que veio lá do passado também. É esse somatório que forma o seu estado emocional atual. Então, vamos trazer aqui a situação da própria prova da OAB. Garrou aqui a palavra, né? A situação da própria prova da OAB. Quem já passou por uma reprovação, quando está num dia que não está muito bem, que está num dia que está desanimado, que está num dia que está se sentindo frustrado, você volta naquela dor, você resgata aquela frustração da sua primeira reprovação, da sua segunda, da sua terceira reprovação. Então, um estado emocional não é só o que você está vivendo agora, mas é um somatório do que você já viveu com o que você está vivendo agora. Então, por isso que às vezes quando a gente briga, né, tô vendo aí, né, Nilmara, querida, que é integrante também do Luísa Minha Prova, Rodrigo, bem-vindo, Rodrigo. Quando a gente às vezes está ali discutindo com uma pessoa, não é só o que a gente está discutindo naquele momento, mas às vezes a gente resgata sentimentos, situações do passado. Quando você vai estudar e aquele dia não está tão bom, você vai recordar, às vezes, de algum episódio que você se sentiu fracassado lá no passado. Você vai se recordar, às vezes, de uma reprovação que você já viveu, né? E isso vai fortalecer ainda mais esse estado fisiológico que você se encontra e que você não está tão bem. Beleza, então, aqui é só para que a gente consiga entender. Existem aí, pelo menos, 2 estados fisiológicos. E aí eu gosto de nomear esses estados emocionais como positivos ou ricos, ou estados emocionais negativos ou pobres. Esse estado positivo emocional ou rico é aquele que você acredita na sua aprovação, é aquele que você está animado, é aquele que você está entusiasmado, é aquele que existe uma sensação de bem-estar. O estado negativo ou estado emocional pobre é aquele que você está inseguro, é aquele que você está frustrado, é aquele que você está chateado, é aquele que você está desanimado a estudar, é aquele que você está se sentindo muitas vezes um fracasso, é aquele que muitas vezes você também está com aquela sensação misturada que você não sabe se é uma angústia, se é uma tristeza. Então, temos aqui para a gente conseguir entender esses 2 estados fisiológicos, né? Esses 2 estados, um estado emocional positivo e um estado emocional negativo. Todos nós, em qualquer momento da jornada, teremos esses 2 estados. O que a gente precisa fazer não é eliminar esse estado negativo, porque ele faz parte da nossa jornada, ele faz parte da essência, da existência humana. O que a gente precisa aprender é fazer com que o meu estado positivo, ele prevaleça na maioria dos dias em detrimento a esse estado negativo. E é como eu posso fazer isso que a gente vai discutir aqui nessa live no dia de hoje. E aí eu tô trazendo esse panorama para que você consiga entender melhor essas dicas. Vamos lá então, gente, caminhando. O que eu quero antes disso tudo, antes de trazer as dicas, que você, mais 2 informações que eu quero que você compreenda. Você consegue perceber, Felipe, Rodrigo, Nilmara, vocês que estão aí, Pri, Gláucia, vocês conseguem perceber que o primeiro passo passa por um processo de autoconhecimento? Pensa comigo. Se eu não sei em que estado eu me encontro, eu não tenho nem condições de criar uma estratégia.
Então, eu gosto muito de frisar. Tá no olho do furacão, para e respira. Se você está se sentindo ali naquele momento, né, confuso, então você já começa a perceber, de alguma forma, que o seu estado não está positivo. Então, o primeiro passo, gente, é ter autoconhecimento. E por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente leva uma vida, né, Rodrigo, tão corrida, mas tão acelerada. Até porque a sociedade, muitas das vezes, nos pressiona a viver esse tipo de vida acelerada, dizer que produtividade é fazer muito, mas não, produtividade é fazer menos, com mais qualidade. Ser produtivo não quer dizer que você precisa viver correndo, né? E às vezes a gente leva essa vida tão corrida e com essa pressão da sociedade por viver isso, né? Vou te dar um exemplo. O WhatsApp, né? O WhatsApp recentemente fez uma atualização e agora a gente pode ouvir, como a gente já podia ouvir no Telegram, um áudio em 2 vezes. Isso, gente, é puro imediatismo. Isso é mais uma prova de que a sociedade quer cada vez mais nos acelerar. E aí, quando a gente vive nesse modo acelerado, o que a gente começa a viver? A gente começa a viver de modo automático. A gente começa a viver sem nenhum tipo de consciência dos nossos atos. A gente vive, levanta, come, dorme, levanta, come, dorme, levanta, come, dorme, levanta, come, dorme. E aí a gente para de sentir a nossa própria respiração, a gente para de fazer coisas que são muito simples, de observar o dia. E aí, diante de uma situação, por exemplo, que eu estou estudando, ou diante de um desafio, eu nem sei como eu me sinto. Eu nem sei se eu estou alegre, se eu estou feliz, porque eu não me dou esse tempo de autoobservação. Então, algo que eu acho que é muito importante antes de eu trazer essas dicas, é a gente refletir. Diante de um desafio, diante de qualquer situação, se dê o tempo para se identificar. E aí falar assim, eu tô puta, eu tô muito com raiva, eu tô mal, eu tô triste. E aí, a partir do momento que você começa a identificar quais são os sentimentos em relação a essa situação que você está passando, você tem ali um caminho para criar uma estratégia. Porque pensa bem, o caminho que faz você sair de um estado de tristeza não é o mesmo caminho que faz você sair de um estado, por exemplo, de desânimo, né? Embora os sentimentos ali possam ser semelhantes, possam conversar, às vezes as estratégias serão diferentes para você sair de um estado emocional negativo para ir para um estado emocional positivo, né? O que a gente vai ter que fazer é a virada de chave. Como que eu saio desse estado negativo e vou para esse estado positivo? Como eu me mantenho mais nessa jornada da aprovação na OAB, nos meus dias de estudo, mais no estado positivo? Como que eu realmente consigo manter esse estado positivo para fortalecer minha confiança? Né? Então, o primeiro ponto que eu queria muito que vocês observassem é que é necessário ter um mínimo de autoobservação. A autoobservação passa por um processo de autoconhecimento. Eu identificar como eu estou diante daquela situação, né? Como eu reajo diante daquela situação. Uma reprovação na OAB, eu já passei por uma reprovação, não na OAB, mas passei por uma reprovação anos atrás, que me doeu muito e que mudou totalmente o rumo da minha vida, que foi na faculdade de cinema. A forma que eu reajo a uma reprovação não é a mesma forma que você reage à mesma situação. Por quê? Somos seres individualizados. E no momento que você passa, você pode passar por uma outra reprovação e não ser a mesma coisa. Porque nós transformamos, nós evoluímos, né? À medida que vamos caminhando. Então, hoje eu percebo que eu reajo muito melhor aos desafios que aparecem na minha vida. Por quê? Porque hoje eu mais me conheço, hoje eu tenho mais capacidade de fazer essa virada de chave de um estado negativo para um estado positivo. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer aqui para vocês. Estou vendo que a Raiz entrou, a Amanda querida também, que faz parte do meu time. É uma felicidade imensa, Amanda, ter você no meu time do Luiz na minha prova. A Luaninha. E a Nilmara aqui trouxe uma mensagem também. Estou vendo que o Leandro está aí. E como a matéria da primeira fase é muito extensa, não conseguimos ver tudo. Dito isso, eu fico doida só pensando que vai cair
o que eu não sei. E aí, vou aproveitar essa fala da Nilmara para a gente evoluir aqui na nossa conversa e vou voltar aqui para te responder, tá, Nilmara? E aí, gente, outro ponto, antes de trazer os passos também, que eu acho que é uma informação que é muito importante para vocês, é o seguinte: se você deseja ser aprovado na prova da OAB, Lucas, Amanda, Luaninha, quem estiver aqui, que seja um abeiro, que deseja ser aprovado na prova da OAB, ou às vezes você não é um abeiro, mas é um concurseiro, está assistindo essa live, se você deseja ser aprovado em alguma prova, você tem que entender que existe algo que é inegociável, que não permite transação. O que é isso? O que vocês acreditam que seja? Algo que é inegociável quando você quer conquistar a aprovação na OAB. Vou dizer aqui para vocês, é estudar. E por que eu estou dizendo aqui nessa live que algo que é inegociável nessa jornada da aprovação é estudar? Porque não adianta, gente. Você pode estar no seu melhor estado emocional. Você pode ter super confiança na sua aprovação. Mas se você não estudar, essa aprovação não chega. E por que eu estou dizendo isso? Porque se vocês perceberem, constantemente, quase todos os dias, né, de segunda a sexta, com certeza, eu deixo bem no início do dia aqui para vocês uma mensagem. Uma mensagem sempre de cunho reflexivo, sempre de cunho positivo. Por quê, Luísa? Porque quando a gente inicia o nosso dia bem, isso impacta em todo o restante do nosso dia. Existem, inclusive, pesquisas que falam que as 2 primeiras horas do seu dia, elas são de extrema importância para impactar no restante do seu dia. Tanto é verdade que quando você levanta e já levanta atrasado e não levanta bem, você percebe que você bate o dedinho, né, do pé na mesa, você esquece as suas coisas, você esquece cartão, e aquilo ali vira um bololô na sua vida, né? Na hora que você termina o dia, aquele dia tá péssimo. Da mesma forma, se você levanta seu dia bem, você impacta positivamente para o restante dos dias. Então, eu sempre começo meu dia aqui no Instagram com uma mensagem positiva para vocês. E isso quer dizer que eu realmente acredito que o que está dentro está fora. Se eu acredito que eu posso ser aprovado na prova da OAB, eu impacto nesse resultado. Se eu tenho aqui, me alimento de bons pensamentos, eu impacto realmente nesse resultado. Mas, da mesma forma que eu quero que isso fique, assim, transparente aqui para vocês, é que não adianta eu ter esse mecanismo aqui mental positivo e não agir. O mecanismo mental, ele tem que andar alinhado com o meu comportamento, com as minhas ações. Então, eu acredito muito no autocuidado? Sim. Eu acredito muito, muito mesmo, de verdade, no autoconhecimento? Sim. Mas sozinhos não fazem que a sua aprovação chegue. Então, o que eu quero dizer é, se você não fizer o básico, se você não fizer o que é inegociável, se você não sentar a bundinha na cadeira e estudar, essa aprovação não chega. Então, quando eu falo assim, gente, vamos nos alimentar de bons pensamentos, não é porque, o bom pensamento vai fazer eu ser aprovado. Não, o bom pensamento, ele contribui para a minha aprovação, desde que eu também haja. Se você quer resultados, haja. Aprenda isso, gente. Se você quer ter resultado, entre em ação. E eu falo aqui qualquer tipo de resultado. Qualquer objetivo que você deseja alcançar, entre em ação. Então, o que eu quero é deixar aqui realmente, assim, muito, muito evidente para vocês, especialmente às vezes para quem chega no meu Instagram e vê, né? Eu já recebi muitas perguntas assim também. Nossa, Lu, nossa, prof, você tá sempre bem, você tá sempre feliz e etc. E eu tenho os meus dias negativos. E eu tenho os meus dias que eu não estou bem. Mas hoje eu já consigo fazer a virada de chave mais fácil. Hoje eu consigo ter muito mais dias positivos do que negativos. E é sobre isso que a gente está falando aqui nessa live de hoje, né? Tá fazendo sentido aqui o que eu tô conversando com vocês? Me digam.
põe joinha aqui, que eu estou trazendo essa parte mais técnica para vocês antes das dicas. Tá fazendo sentido? Coloquem joinha aí. Eu não falo se negocia com a disciplina. Eu não falo não se negocia com a disciplina, né? A disciplina ainda você pode negociar, mas o não estudar realmente é algo inegociável. Tô vendo que a Taina entrou aí também, Amanda, Luciana, bem-vinda. Vou indo nesta, até mais. Beijo, Lucas. Camila também do meu time, maravilha. Que bom que tá fazendo sentido aí para vocês. E aí, gente, como que eu faço então, Luísa, né? Para fazer essa mudança do estado negativo para o estado positivo. Vamos agora já diretamente para essas dicas, né? Como é que eu faço, então? Como é que eu posso fazer essa mudança aqui mental e também comportamental? Antes, gente, o que eu acho que é muito interessante vocês também saberem é que o que eu vou dizer aqui para vocês não tem nada de novo, não tem nenhuma novidade. Mas o que eu vou dizer, talvez a partir dessa live, você comece a fazer de forma intencional. Por quê? Muitas das dicas vocês ouvem, não só de mim, mas de outras pessoas no Instagram, de livros que vocês leem. Hoje o que não falta é acesso à informação, né? Então, vocês absorvem muitas das dicas, muitos dos conteúdos, e não colocam em prática. Ou se colocam em prática, não colocam com a intenção daquela prática. E aí a gente não vê os resultados. Então, o que eu vou falar aqui para vocês hoje não tem nada de fora da curva, não tem nada de extraordinário, mas o que eu desejo mesmo é que você saia dessa live, se você pegar uma dessas dicas e colocar em prática de forma intencional. O que é colocar em prática de forma intencional, Luísa? É quando você perceber, Camila, é quando você perceber, Lisa, é quando você perceber, Silvia, que você está num estado negativo, você aplica a dica justamente com a intenção de fazer com que esse estado negativo ele seja diminuído e o estado positivo ele apareça. Então, essas dicas que eu vou trazer aqui nessa live é para que no momento que você não estiver bem, você vai lá e coloca em prática essas estratégias intencionalmente, sabendo que você está fazendo isso para mudar o seu estado emocional, tá? Então, bora lá para a gente conversar para o primeiro passo. O primeiro passo que eu dou aqui para vocês, vamos imaginar, né, que a Silvia esteja em um dia que ela está desanimada, que ela está insegura. Num dia, por exemplo, igualzinho a Nilmara colocou aqui para a gente, olha, olha, a Nilmara trouxe aqui, tem muita matéria. E aí, nesse dia, a Nilmara está dizendo para ela, eu não consigo estudar tudo e vai cair o que eu não estudo. Isso é um estado negativo. Nesse dia, então, que a Nilmara está com esse pensamento, estou estudando aqui, mas tem tanta coisa para eu estudar, não vai cair realmente o que eu estou estudando. Nesse dia, o que eu sugiro para vocês? Primeiro passo aqui, né? Primeiro passo, fiquem atentos. Tô vendo que a Júlia também entrou. Primeiro passo, não estudem o que você não tem domínio. Então, Nilmara está nesse dia, está falando ali que vai cair na prova da UAB o que ela não estudou, ela está desanimada, ela está cansada, ela está querendo desistir. Nesse dia, ela realmente está num estado pobre. Ela não está num estado rico, ela está num estado pobre. E aí, o que eu sugiro para você? Faça exercícios nesse dia, exercícios da UAB, de disciplinas que você domina. Sabe aquela disciplina, Glaucia? Sabe aquela disciplina, Pri, que você é foda? Que você fala assim, cara, eu tô muito bem nessa disciplina. Essa disciplina eu já amo desde a faculdade. Essa disciplina eu, inclusive, dou aula para os meus colegas. Eu consigo discutir, inclusive, com o professor. Faça exercícios dessas disciplinas. Por quê? Pensem comigo. Se a Nilmara, ela já está num estado negativo, num estado pobre, se ela já está mandando ali todos aqueles diálogos internos para o seu cérebro, dizendo que vai cair o que ela não estuda, se ela começa a estudar uma disciplina que é desafiadora para ela,
Se ela começa a fazer exercícios dessa disciplina e aí os índices de erros vão ser elevados, possivelmente, aí ela vai estar nesse estado negativo e ela vai fortalecer esse estado negativo. Porque ela vai fazer uma questão, ela vai errar, ela possivelmente vai errar e vai dizer assim, tá vendo? Tá vendo que essa prova não é para mim? Tá vendo que eu não tô preparada? E aí o que ela faz é dar soco na confiança dela. A confiança dela vai lá no pé. Então, gente, o que a gente precisa é não fortalecer um estado negativo. Então, nesse dia que você percebe que você não está bem, não faça exercícios, não estude conteúdo que você tem desafio. Se for estudar, estuda aquilo que você já domina. Porque quando você acertar uma questão, você vai falar assim: ah, gente, até que eu tô bem, né? Até que eu tô bem. Então, utilize dessa estratégia. Nesse ponto, eu acho que também é muito importante, mas muito importante. Eu vejo que muitos OABeiros ainda precisam modificar o pensamento quanto a isso, modificar a mentalidade, o mindset quanto ao erro. Errar vai fazer parte da sua jornada. E tá tudo certo a gente errar. Eu sugiro para você que você, nesse dia que você não esteja tão bem, nesse dia que você esteja num estado negativo, se você fizer exercício e errar, escreva. Deixa bem pregado no seu ambiente de estudo uma frase que eu acho que é muito importante vocês terem essa frase assim, como um mantra, como um decreto que você faz para você mesmo. Todos os dias você vai falar isso para você, vai internalizar isso. Por quê? Por que eu peço para escrever? Eu vou explicar para vocês por que escrever, por que falar em voz alta. Pensa bem, qual é a frase que eu acho que para mim faz muito sentido ou algo parecido com o que eu vou falar? Errar agora para acertar no dia da prova. Então, se você está no estado negativo, visualiza essa frase, deixa essa frase no seu ambiente de estudo, coloca essa frase como despertador de celular. Errar agora para não errar na prova. Abraça o seu erro, gente. Entenda, compreenda que o erro vai fazer parte de qualquer jornada, especialmente numa jornada em que você está buscando uma aprovação em uma prova. Errar faz com que você evolua. Quanto mais você errar agora, mais preparado você estará para a prova. Então, escreve, deixa assim, letras garrafais, bem grande aqui. Errar agora para acertar na prova. Quem não testa, quem não faz simulado, quem não faz exercício por medo, perde a oportunidade de errar agora e aí tem ali grandes possibilidades de errar no dia da prova. Então, erra tudo que você tiver para errar agora. Deixa isso escrito e fale em voz alta isso constantemente. Por quê, Luísa, que você está dizendo para escrever? Fica parecendo aí talvez um papo de coach, etc. Eu sei que muita gente tem preconceito quanto à profissão, inclusive, né? Mas eu vou trazer aqui para vocês o que está por trás dessa técnica de escrever. Não só essa frase, mas frases que você acha que você precisa internalizar, que fazem sentido para você. Errar agora para acertar na prova. Quando você escreve, você está criando uma estratégia para a próxima vez que você estiver num estado negativo. Então, vamos imaginar o estado negativo como um carro vindo na sua direção. O carro está vindo na sua direção. Ou como uma avalanche, uma neve, aquela bola de neve caindo, vindo na sua direção. Ou então um cachorro bravo, um pitbull indo te atacar. Quando você vê essa bola de neve, esse carro vindo na sua direção, se você já viu essa placa desse carro, se você já viu esse cachorro, essa frase é como se você já criasse um escudo. Resumidamente, você não vai viver essa situação negativa da mesma maneira, porque você já está criando uma estratégia. E quanto mais você utiliza dessa estratégia, você vai perceber que mais rápido você vai conseguir sair desse estado negativo. Por que hoje eu estou falando aqui com vocês que diante de um desafio, seja um desafio de doença,
Eu tenho lúpus, já falei para vocês, já tive diversas situações de passar por cirurgias e etc. Eu sou uma estudante, eu estou finalizando meu doutorado, passo por situações bastante desafiadoras dentro do doutorado. Enfim, se furar aqui, sai sangue como vocês, né? Eu sempre falo isso. Eu também enfrento desafios. E por que hoje eu consigo ter maior capacidade de superar esses desafios? Porque eu tenho um conjunto de estratégias que eu já criei. Então, quando eu percebo que a avalanche está vindo na minha direção, eu já vou aqui apresentando as estratégias para ter um impacto menor nesses desafios. É como se eu soubesse que o carro vai bater e eu já abro o airbag. O airbag, ele não impede que a batida ocorra. O desafio é eu não consigo prever e não consigo impedir que ele apareça na minha vida. Mas o airbag é essa estratégia. O impacto da batida é menor, ele pode salvar uma vida. Então, é isso que eu gostaria muito que vocês escrevessem. Escrevam, deixem no seu ambiente de estudo essa frase. Errar agora para acertar na prova. Então, esse é o primeiro passo, uma primeira dica. Fez sentido aí para vocês, gente? Maravilha. Se fez, me diga aí. Tô vendo que o Marcos entrou. Boa noite, Nilmara. Deixa eu ver quem mais. Ótimo. Meu medo maior, além dos outros, é o tempo. Não dá tempo de fazer a prova. E aí, você sabe como que você vence esse medo, Olisa? Fazendo bastante simulados cronometrados. Exatamente como a prova da OAB. Minha orientação para o meu time é fazer simulado agora desse período de máscara, colocando exatamente o mesmo tempo que você tem. Se você for no banheiro, para esse cronograma, né? Não para esse cronograma, deixa esse cronograma rolando, porque na prova você não para o tempo para ir no banheiro, o tempo continua rolando. E quanto mais você vai fazendo os simulados, você vai simulando o dia da prova, mais familiar vai ficar esse ambiente no dia mesmo da prova. E aí, quando estiver bem próximo mesmo, sabe? Bem próximo da sua data de realizar a prova, você vai diminuindo o tempo desse simulado. Coloque, em vez de fazer 5 horas, fazer em 4. Porque lá no dia da prova, mesmo que você fique um pouco ansiosa, porque um pouco de ansiedade é natural, e significa que esse objetivo é importante para você, vai acontecer de você conseguir fazer a prova, porque você já treinou fazer a prova em menos tempo. Então, essa é uma boa estratégia. Tô vendo aqui que eu já falei demais, já tá dando 40 minutos. Vamos, então, para o segundo passo. O segundo passo, gente, é o seguinte. Nesse dia que você não tá positivo, nesse dia que seu estado não tá rico, nesse dia que seu estado tá pobre, se você imaginar em estudar 4 horas, 3 horas, você já desanima. Você vai fortalecer esse estado negativo, que você vai falar assim, que preguiça, eu não vou estudar 4 horas, eu não vou estudar 3 horas. Então, nesse dia, a minha sugestão é que você utilize as microtarefas. Né, uma técnica que eu já falei aqui, que eu amo, que funciona demais para minha vida, é utilizar a técnica do Pomodoro. Então, nesse dia que você não está no estado positivo, mas sim no estado negativo, estude, por exemplo, um Pomodoro, 30 minutos. Luísa, mas eu não estou bem, você está falando para eu estudar? Sim, mesmo que você não esteja bem, e aqui observe a informação completa, no dia que você não está bem, estude. Por quê? Você começa a enviar uma mensagem para o seu cérebro e ele vai começar a internalizar que mesmo quando você não está na sua melhor versão, mesmo quando você não está na sua melhor versão, mesmo quando o seu estado não está positivo, você age. Tem dias que eu não estou na minha melhor versão. Tem dias que eu não estou tão bem. E mesmo assim, eu faço o que tem que ser feito. Às vezes eu não vou fazer da mesma maneira e nem na mesma quantidade se como eu estivesse positiva, no estado positivo. Mas eu dou 1%, eu faço uma microtarefa. Eu utilizo o que é o mínimo viável possível. Nesse dia que você não está bem, nesse dia que seu estado, né, ele está
ele está negativo, o que você consegue? Qual é a menor unidade que você consegue fazer para alavancar, para andar rumo à sua aprovação? Lembre-se que 1 é sempre melhor do que 0. Se nesse dia você consegue fazer 10 exercícios, você está mandando a mensagem para o cérebro assim: olha, mesmo no meu estado negativo, eu ajo. Mesmo no meu estado negativo, eu caminho para alcançar esse propósito de ser aprovado na prova da UAB, porque isso é importante para mim. Você reforça lá para sua mente que essa conquista tem relevância na sua vida. Porque mesmo quando você não está bem, você consegue dar o mínimo possível, você caminha. 1 é melhor do que 0. Então, aqui eu trago para você as microtarefas. São 10 exercícios que você vai fazer, é 5 exercícios que você consegue, é 3 páginas que você vai ler, é uma videoaula que você vai assistir, você escolhe, né? E aí você pode utilizar do Pomodoro, porque o Pomodoro te traz concentração. São 25 minutos concentrados e 5 minutos descansando. Então, se você conseguir fazer um Pomodoro, 25 minutos, você caminhou rumo à sua aprovação. 1 é melhor do que 0. E para completar essa informação, Luísa, eu não dou conta, não rolou mesmo, eu não consegui estudar. E aí o que eu digo é, tudo trata-se de respeito e equilíbrio. Respeito e equilíbrio em que sentido? Se você percebeu, isso é autoconhecimento, isso é autorrespeito. Se eu percebi que realmente eu não consigo estudar hoje porque eu realmente estou muito mal, para e descansa. E aí, descansa sem culpa. Gente, estou descansando. Fala para mim, olha, estou descansando, estou tirando esse dia de folga, porque hoje eu realmente não estou bem. E amanhã, se Deus quiser, vai nascer um outro dia para mim. E essa fase de recuperação do dia de hoje vai ser importante para que amanhã eu esteja melhor. Então, tudo aqui também, eu gosto que você sempre coloque essa questão do respeito e do equilíbrio. O que eu acho que você tem que ficar muito atento, Abel, sabe, Pri? Suelen, Laura, que vocês têm que ficar muito atento é para que vocês não façam da seguinte maneira: todos os dias eu não tô bem e todos os dias eu falo, hoje eu vou pausar porque eu não tô muito bem. Se toda situação desafiadora que vier na sua vida você falar, hoje eu vou descansar porque eu não tô muito bem, você fortalece para sua mente que toda hora você vai parar. E aí os resultados, eles não aparecem. Agora, se você tá num dia que não tá tão bem, mas se você faz o mínimo possível, você começa a fortalecer aqui a sua mentalidade de que mesmo quando você não está bem, você consegue caminhar, né? E se for o caso de parar, tá tudo certo, eu paro, mas entendendo que em um outro dia eu vou ter que recomeçar. E aí eu paro de forma intencional, estou parando para me recuperar e sem culpa, tá? Então esse seria aqui o nosso segundo passo. Fez sentido aí para vocês? Tô vendo que a Riane também, do meu time, que já foi aprovada na UAB, já é doutora Riane, né, querida? Tá aqui, tô feliz. Vitória também. Boa noite, querida. Tá fazendo aí sentido, gente, para vocês? Caminhando para nossa terceira e daqui a pouquinho quarta dica. Bora? Quem tiver aí, comenta se tá fazendo sentido. Se tá fazendo sentido. Bora lá. Terceiro passo, né, que eu acho que é importante também. Opa, aqui meu relógio falando. Nesse terceiro passo, gente, vou trazer aqui para vocês uma dica que eu acho que faz muito sentido também para mim. É ter um quadro, né, de visualizações ou um quadro dos sonhos e também um calendário. Por que isso, Luísa? Não estou entendendo o que você quer dizer. Vou trazer aqui de forma um pouco mais nítida para vocês. Quando vocês têm esse objetivo de ser aprovado na prova da UAB, é importante que nesse dia que você não esteja positiva, que você não esteja bem, que você, como eu falei, você não vai estar num estado que é rico, né, como eu trouxe aqui mais cedo na live para vocês, é que vocês tenham ferramentas, estratégias externas para apoiar você sair desse estado negativo e ir para esse estado positivo. Então, algo que eu gosto de fazer quando isso acontece, às vezes naquele dia que você não tá tão bem, etc.,
é se recordar de algum episódio que você esteve muito bem. Aquele episódio que você falou assim, nossa, eu sou foda mesmo. Nesse episódio que a sua confiança, ela teve muito fortalecida. Ou às vezes um dia na sua vida, um episódio que você ficou muito feliz. Faz a visualização desse dia. O que é fazer a visualização desse dia? Ah, foi no dia, por exemplo, que eu fui aprovado e tirei minha carteira de motorista. Ah, foi no dia que meu filho nasceu. Faz o caminho mental desse dia. Que roupa que você estava nesse dia? Em que lugar que você estava nesse dia? Tinha alguém com você? Você lembra, você se recorda de algum cheiro? Isso é pura programação neurolinguística, tá, gente? O que eu tô falando aqui é uma técnica de programação neurolinguística. É fazer a visualização de um estado positivo. Se eu estou em um estado negativo, fazer uma visualização de um estado positivo que eu já vivi e não que eu estou criando, eu resgato aquela emoção, eu resgato aquele sentimento para que eu faça essa transição de estados. Da mesma forma que eu falei para você que o que você está falando agora, o que você está sentindo agora, não é só o de agora, né? Um estado neurofisiológico não é só o que você está vivendo agora, mas do passado. Isso também vale de forma positiva. Então, se hoje eu percebi que eu não estou tão bem, eu estou insegura, eu não estou acreditando que essa prova da UAB é para mim, eu estou triste, eu estou me sentindo, às vezes, bastante chateada, frustrada. Pegue uma situação em que você estava confiante. Pegue uma situação que você estava animada. E aí vai fazendo, realmente, tira 5 minutos. Aqui eu não tô falando de algo de 40, 30 minutos, não. Tô falando algo de 5 minutos. Volta nesse ambiente. Qual roupa você estava, com quem você estava, qual horário que foi, era manhã, tarde ou noite, com quem você falou, como que foi, como que você reagiu, se foi uma notícia que chegou, você ligou para alguém. Volta, faz a visualização. Você vai perceber que logo depois de você fazer essa visualização, já dá uma sensação de bem-estar, né? Eu faço muito isso, às vezes, quando eu vejo que eu tô meio desanimada, aquele dia que tá meio confuso para mim, às vezes eu paro 5 minutinhos e volto numa imagem que me faz bem. Algo também que eu associo quando eu faço essas visualizações são músicas. Né? Cada um, lógico, vai reagir bem à música ou não, mas eu, por exemplo, já testei, eu sei disso. Música me conecta a uma sensação de bem-estar. A depender daquela música, ela volta lá num episódio, lá do passado, positivamente. Então, às vezes, você conseguir associar essas visualizações com alguma música que te faz bem, isso também faz com que o seu estado, ele comece a sair desse estado de negatividade. Tudo isso, gente, que eu estou trazendo aqui, todas essas ferramentas, é para que você use nesse momento que você percebe que você está em um estado negativo. E aí, a partir do momento que você vai usando essas estratégias, você vai começando a viver mais nesse estado do que no estado negativo, mais no estado positivo do que no estado negativo. E isso impacta na sua jornada, né? A jornada, como eu falei para vocês no início, são feitos de passos. Quanto mais você caminha de forma confiante, mais você está fortalecendo a possibilidade de ser aprovado. Essa confiança vai contribuir para o resultado final. Outra coisa também que eu acho que vocês podem, né, utilizar como estratégia, e isso, eu não sei se vocês já viram, mas eu deixo aqui a indicação do documentário que está disponível na Netflix, que chama O Segredo, que vai falar um pouco da lei da atração, né? Para quem acredita, faz muito sentido também você fazer um quadro de visualização, né? Vision board, ou então quadro dos sonhos. Aí já não só para o AB, mas para aquilo que você almeja. Então, coloca lá a foto de você sendo aprovado na OAB. No dia que você for aprovado, para quem que você vai ligar? Você deseja que você esteja em qual lugar? Você vai ligar para alguém? Você vai fazer uma festa? Você vai fazer um churrasco? Coloca ali uma foto, né? A foto da sua aprovação nesse quadro. Esse quadro ele pode ser feito só focado na OAB, mas ele também pode ser feito focado em outros projetos que você tem. E aí, quando você está desanimado, você olha para aquilo e você se lembra, é para onde eu estou indo.
falta pouco, vamos lá, né? Então, esse é uma ferramenta que pode muito, muito, muito também te apoiar. Para finalizar, gente, algo aqui, né? Tô indo agora para a quarta dica para vocês, é entender que são essas atitudes no cotidiano. A confiança, ela não vai vir no dia da prova. Cheguei lá na faculdade que eu vou fazer a prova da OAB. Hoje eu vou me sentir confiante para fazer a prova da OAB porque a confiança veio hoje. Não. A confiança não vem do dia para a noite. A confiança, ela não vem no dia da prova. A confiança vem desses passos que você dá na sua jornada. A confiança, ela é construída no dia a dia. Algo que é muito importante que você tenha em mente é a confiança está associada à constância. Muito mais do que você ir rápido. Eu vejo que tem OABeiros que começam assim, acelerado, tá super animado, começa bem, na hora que chega no meio da jornada, desistem ou desanimam. Por quê? Porque faltou ali constância. Então, tomem cuidado para às vezes querer ir rápido demais e esquecer da constância. Um mecanismo que eu disponibilizo para o meu time, que eu utilizo também na minha vida, é utilizar de um calendário. Tenha uma meta diária todo dia e coloque esse calendário também no seu ambiente de estudo de forma visível. E todos os dias dá o check ali. Isso fortalece a sua constância. Quanto mais você tem constância, todo dia eu estudo, todo dia eu estudo, todo dia eu estudo, todo dia eu estudo, isso vai aumentando também a minha confiança. Poxa, eu tô indo no caminho certo, né? Isso também é ótimo. E aí, a quarta dica, né? Tô dando aqui mais dicas complementares, bônus, mas a quarta dica pra gente fechar a nossa live, que já ultrapassou aqui os 40 minutos. A quarta dica que eu tenho para vocês é celebrar e se recompensar. Por quê? Se o Renan, se o Pedro, se a Larissa, se a Priscila, ela vai tendo pequenas conquistas, mas ela não celebra, se você atinge sua meta hoje e você não se recompensa porque você atingiu a sua meta hoje, é como se aquilo ali não tivesse feito sentido para o seu cérebro. Seu cérebro não reconhece aqueles passos. E aí, na primeira vez que você desanima, é como se tudo que você fez lá no passado, os passos que você deu, não fizessem sentido. Então, para fortalecer a sua confiança, é muito importante que cumprir uma meta se recompense. Por quê? Isso libera hormônios do bem-estar, libera endorfina, e o que vai acontecer? Seu cérebro pede mais. Quando você come um chocolate, aquilo ali te faz um bem-estar, né? Te dá ali, libera também hormônios, né? Libera endorfina, o que você vai querer? Você vai querer mais. Né? É a mesma coisa. Quando você se recompensa, nosso cérebro trabalha com esse sistema de recompensa, né? De compensação. Eu vou fazer isso, mas eu vou ganhar aquilo. Então, quando você cumpre a sua meta diária e vai lá e assiste um episódio que você gosta de uma série, come alguma coisa que você gosta, liga para alguém, faz alguma coisa que normalmente você não faz, né? Não sei qual é a recompensa que você vai colocar, vai fazer aí, né? Você que vai ter que fazer essa escolha. Mas quando você vai atingindo essas metas e vai se recompensando, seu cérebro vai querendo mais daquilo, você vai aumentando a sua confiança. É como se você começasse a competir com você mesmo, né? Tem aquela sensação, tô indo, tô no caminho certo, tá dando certo. E aí, essa recompensa é realmente uma espécie de celebração, né? É fazer a celebração de forma intencional. Então, normalmente, por exemplo, na sexta-feira é um dia que eu sempre gosto de celebrar a minha semana, as coisas que eu tive na minha semana. Ontem foi um dia, assim, muito foda, e eu consegui superar o fim do dia. Eu acabei o dia e falei assim, gente, vou sentar aqui e assistir um episódio da minha série. E de forma intencional, tô assistindo um episódio dessa série que eu gosto pra caramba, na terça-feira, em plena terça-feira, justamente porque hoje eu realmente consegui atingir aqui, fui fora da curva quanto às minhas metas. Na sexta-feira, olha, acabo minha sexta celebrando o que eu vivi durante a semana, bebo aquele vinho, como aquela coisa gostosa que eu gosto, de forma intencional. Estou fazendo isso, celebrando isso. Estou fazendo isso, me recompensando.
né? Quando a gente começa a viver de forma mais intencional, dizendo para a gente por quê, o motivo, para que a gente está seguindo aqui aquela celebração, aquela recompensação, a gente vai aumentando a nossa confiança, né? A gente vai alimentando mentalmente que essa aprovação da OAB vai chegar para a gente. Faz sentido aqui, gente, tudo que eu falei para vocês? Comentem comigo. Me digam se sim, se não. Querem compartilhar alguma coisa, alguma dúvida? Aproveitem. Era esses 4 passos que eu tinha, né? Eram esses 4 passos que eu tinha para vocês. Então, resumidamente aí, né? Não estude no dia que você estiver no estado negativo, matérias que você não domina, isso é muito importante. Escreva, né? Deixa de forma aí bem evidente que errei agora para acertar na prova, deixa isso aí, ó, de maneira que todo dia você vai ver isso, porque na hora que você novamente estiver indo para esse estado negativo, você já criou essas estratégias. Segundo passo, né? Nesse dia, não adianta forçar a barra, utilize de microtarefas, utilize da técnica do Pomodoro para você ter mais concentração. Se percebeu que realmente não tem condições de estudar, para, descansa, para recomeçar no outro dia. Dica 3, né? Fazer as visualizações de momentos que você já esteve confiante, que você já esteve bem. Também utilizar do quadro de visualizações, também utilizar do calendário para você fortalecer a sua constância. E quarta dica, não deixar de celebrar as pequenas vitórias, não deixar de se recompensar pelas metas cumpridas. Foram todas essas dicas. Maravilha. Tô vendo aí, obrigada. Isso aí, Larissa, né? A gente tem que se acolher, que se a gente não se acolher, ninguém se acolhe pela gente, né? E entender que a prova da OAB, gente, não vai cair tudo, né? A gente, nesse momento agora de reta final, que temos para a primeira fase do 31º exame, algo que a Nilmara falou e eu acho que é importante você ter muito em mente, Nilmara, é que a prova da OAB não tem como você destrinchar todo o conteúdo. Sempre vai ter coisas para a gente estudar, né? E aí, como que eu vou confiante para essa prova, sabendo que eu não estudei tudo? Sabendo que eu estudei o que mais é cobrado. Sabendo que eu me dediquei todos os dias e sabendo que os meus resultados nos exercícios e nos simulados, eles estão indo bem. Simulado te traz esse panorama, né? Para você saber se você está no caminho ou não. Simulado é justamente isso. Se eu ainda não estou tirando 40, significa que eu tenho mais passos. Se eu estou tirando com constância 50, como é o caso, né, de alguns membros do meu time, é sinal de que eu estou no caminho, é só seguir, né? Então, é entender que realmente eu não vou conseguir estudar tudo, isso depende muito de quando eu começo a minha preparação, e que eu estudei o que é mais cobrado, que eu estou dando o meu melhor. Quando a gente dá o nosso melhor para atingir um objetivo, não tem fracasso. Se você for lá e não for aprovado dessa vez, é simplesmente parar e entender o que eu aprendo com essa reprovação. Você vai sair dessa situação, eu tenho certeza, muito mais fortalecido, porque você vai ter a experiência de ter ido fazer a prova. A experiência de conhecer mais uma vez como que a FGV está cobrando as questões. E aí é entender o que você precisa melhorar e seguir, né? Então, eu desejo de verdade que todos vocês sejam aprovados no dia 13 de junho. E se você não vai fazer a prova dia 13 de junho, na sua oportunidade, eu desejo de verdade que essa aprovação chegue. Aproveitem amanhã para descansar, mas também para dar um gás. Manda aí, né, para essa live, para quem você acha que possa apoiar, que se fez sentido para você, compartilhe com mais pessoas, porque você me apoia a apoiar outros OABeiros a conquistarem a aprovação. Um beijo para você, Larissa, um beijo para todos vocês, obrigada pela participação e até mais. Até a próxima live na semana que vem.